Tratamento: grupos de mútua ajuda. De John E. Barnes, PhD, CEAP. E Walter Labonia Filho, médico. História. Carl Gustav Jung tratou, através da psicanálise, de um alcoólatra, Roland Hazard, banqueiro americano da aristocrática família Dupont, durante o ano de 1931. Sem resultado satisfatório, Jung recomendou que Roland procurasse uma experiência espiritual ou religiosa, e em breve, uma conversão verdadeira. Roland engajou-se num movimento evangélico elitista, o Oxford Group, e livrou-se de sua dependência. Formou-se um subgrupo de alcoólatras dentro do Oxford Group que finalmente separou-se para fundar Alcoólicos Anônimos, AA, em 1935, em Akron, Ohio. As raízes religiosas, entretanto, continuam presentes nesse movimento. A expandiu-se rapidamente e estima-se que hoje existem 98.710 grupos com 1.989.124 membros em 150 países. 3 no Brasil, a estimativa é de 6.000 grupos com 121.000 membros. A experiência de AA foi aplicada a outras patologias e hoje existem centenas de tipos de grupos de mútua ajuda aplicados a problemas como tabagismo, sexo, jogo e alimentação. O grupo que mais cresce é o de Narcóticos Anônimos, NA, com mais de 25.000 reuniões semanais no mundo inteiro com até 300.000 membros. O Brasil tem aproximadamente 1.500 reuniões semanais de NA e cerca de 15.000 membros. Todas essas organizações de mútua ajuda têm grupos paralelos e similares para os amigos e familiares do dependente e utilizam, para identificar o tipo de grupo, nomes como Al-Anon para A e Nar-Anon para Na. Características: os grupos de mútua ajuda, baseados no modelo de AA, são anárquicos, pois o único requisito para ser membro é o desejo de não beber, e quaisquer duas pessoas com esse desejo podem formar um grupo. Não existem registros de membros e nenhum grupo recebe doações de fora, são totalmente autossustentáveis. Uma vez que os membros entram e saem, grupos formam-se e desaparecem com frequência, tornando impossível conseguir-se números exatos dos membros atuantes, o que dificulta as pesquisas. 6. Existem, porém, membros muito dedicados que organizam serviços de informação e produzem uma literatura especializada. Escritórios locais estão integrados a uma estrutura internacional. O DIA está localizado em Nova York e tem um orçamento anual de 10 milhões de dólares. O DINA está localizado na Califórnia e tem despesas de 4 milhões de dólares custeadas por doações de membros e venda de literatura. Com essa organização, podem aparecer tentativas de serem impostos normas e rituais e às vezes, surgindo uma liderança informal. A grande maioria dos membros de grupos de mútua ajuda são alheios a essa estrutura, entrando, saindo e formando novos grupos com quem podem identificar-se e sentir-se confortáveis. Filosofia: os 12 passos são sugeridos aos membros de grupos de mútua ajuda como um processo útil para atingir e manter a abstinência. Foram escritos no plural e no passado, como sugestões dos primeiros alcoólatras que tiveram sucesso na aplicação do programa, no espírito de: se você quer o que nós temos, pode fazer o que nós fizemos. Admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Viemos acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. Decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus na forma em que o concebíamos. Fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza exata de nossas falhas. Prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Humildemente rogamos a Ele que nos livrasse de nossas imperfeições. Fizemos uma relação de todas as pessoas a quem tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados.
Fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas, sempre que possível, salvo quando fazê-lo significasse prejudicá-las ou a outrem. Continuamos fazendo o inventário pessoal e, quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente. Procuramos, através da prece e da meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus, na forma em que o concebíamos, rogando apenas o conhecimento de Sua vontade em relação a nós, e forças para realizar essa vontade. Tendo experimentado um despertar espiritual, graças a estes passos, procuramos transmitir esta mensagem aos alcoólicos e praticar estes princípios em todas as nossas atividades. No primeiro passo, a chave do processo, o dependente assume sua dependência, uma rendição. A linguagem e confirmação deste passo acontece indiretamente na medida em que o adicto ouve depoimentos de outros membros e fala de si ao grupo. Admitindo sua impotência no primeiro passo, o recuperando está num estado de, só eu posso me ajudar, mas preciso de ajuda. Assim, chega ao segundo e terceiro passos procurando um poder superior, na forma em que o concebíamos. Sujeito a longos comentários, o conceito de poder superior é considerado muito pessoal e pode variar entre o tradicional Deus cristão até o panteísmo ou um objeto ou pessoa como um profissional de saúde. Abrange o ateu e o agnóstico sem conflitos. Uma refrão constante é: esse programa é espiritual, não religioso. No quarto e quinto passos, o dependente escreve um relatório de sua vida, da forma mais completa possível e compartilha com outro companheiro ou com um profissional. Os demais passos são utilizados para a manutenção da sobriedade e, no caso de uma recaída, volta ao primeiro passo e repete o processo. A prática dos passos, porém, só acontece no contexto do grupo. Assim, a única real condição de ser membro e buscar sobriedade é assistir às reuniões dos grupos anônimos. PROFISSIONAIS. Médicos, psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, assistentes sociais, conselheiros e o clero, como indivíduos que tratam da dependência química, às vezes têm dificuldades em relacionar-se com os grupos de mútua ajuda porque os grupos não são fundamentados em nenhuma teoria ou linha de trabalho. São totalmente pragmáticos. Seu teor espiritual, religioso não se encaixa bem em algumas linhas de pensamento como de Freud, Lacan ou Klein. Como não existem registros dos seus membros, uma avaliação de resultados é difícil de ser determinada. Nos grupos de mútua ajuda há uma resistência ao uso de qualquer substância psicoativa. Assim, pacientes de profissionais que prescrevem essas substâncias, frequentemente, se sentem marginalizados nos grupos. Membros de grupos de mútua ajuda podem criar laços emocionais muito fortes com seus companheiros, beirando ao fanatismo ou a um culto. Em função disso, rejeitam a ajuda de profissionais ou qualquer ajuda fora do âmbito do grupo. A AA, porém, faz uma pesquisa por amostragem de seus membros a cada 3 anos e, desta forma, mostra que cerca de 60% dos membros recebem, antes e depois de entrar em AA, algum tratamento ou aconselhamento profissional. Para a grande maioria desse grupo, a experiência tem sido positiva. Vale ressaltar que, na edição de 1988 do Cecil, Textbook of Medicine, está recomendado que, como parte de seu tratamento, os alcoólatras frequentem os grupos de AA. Centros de tratamento. Médicos, clínicos e psiquiatras participaram da fundação de AA e tratavam os primeiros alcoólatras em hospitais com alas designadas para desintoxicação. Internação em um desses hospitais era quase uma condição para entrar num grupo de AA. O próprio AA inaugurou um centro de tratamento baseado nos 12 passos mas, como uma organização que tem uma tradição que diz, a AA jamais deverá organizar-se como tal. Esse grupo não conseguiu administrar o centro e fechou. A AA, porém, coopera ativamente com centros que utilizam os 12 passos, orientado pelo princípio de cooperação e não afiliação.
Pelo mesmo estudo citado acima, 35% dos membros ingressaram nos grupos de AA através de centros de tratamento. Hoje, são mais de 11 mil centros de tratamento nos Estados Unidos que recomendam a participação dos dependentes químicos em grupos de mútua ajuda. Há estimativas no Brasil da existência de 1 a 2 mil centros dessa natureza. Conclusão: apesar de mais de 150 estudos sobre a eficácia de grupos de mútua ajuda desde 1980, incluindo o inconcluso Project Match, que não foi uma avaliação de AA, não há dados definitivos sobre a eficácia de AA devido à sua peculiar estrutura. Por outro lado, um movimento que atrai milhões de dependentes no mundo inteiro e que, depois de 65 anos, continua diversificando-se e crescendo deve ter algo a contribuir como uma modalidade de tratamento eficaz para a dependência química. Referências: Curti, E. Not God, A History of Alcoholics Anonymous. Minnesota, Reiselden, 1979. Hart K.E. A Spiritual Interpretation of the 12 Steps of Alcoholics Anonymous, From Resentment to Forgiveness to Love. 1999. Journal of Ministry in Addiction and Recovery, 6, 25-39. Acessado 1º de janeiro de 10, disponível no internet no site. The 49th Annual Meeting of the General Service Conference of Alcoholics Anonymous, 1999 Final Report, Alcoholics Anonymous World Services, Inc. New York, 1999. Escritório Central de AA, São Paulo, informação de dezembro de 2000, TEL, 11-3315-9333. Narcotics Anonymous World Service, Fellowship Services, Jeff Gershoff, jeffg@na.org e Escritório Central de NA 5594-5657. Informação de janeiro, 2001. Alcoholics Anonymous World Services, Inc. Os 12 Passos e as 12 Tradições, Junaab, Junta de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos do Brasil, 1952. Narcotics Anonymous World Service Conference Report, Marte 2000. Acessado em 0101, disponível no internet site. Robertson, N. Getting Better, Inside Alcoholics Anonymous. New York, William Morrow, 1988. Weiland, G. The Natural History of Alcoholism Revisited. Cambridge, Harvard, 1995. AA World Services, Inc. A Newsletter for Professionals, About AA. 1998 Membership Survey, A Snapshot of AA Membership. Summer, 1999. Cecil Textbook of Medicine. W.B. Saunders, New York, 1988. Daha, M.C. Sister Ignatia, Angel of Alcoholics Anonymous. Chicago, Loyola, 1992. The National Institute on Drug Abuse. Principles of Drug Addiction Treatment, a Research-Based Guide. NIH, Washington, 1999. Reiselden Foundation, Reiselden Voice. Summer 2000, 2, 1. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism, NIAA Report Project Match Main Findings, 1996. Acessado em 1º de janeiro de 13, disponível no internet no site. Correspondência. John E. Barnes, PhD, CEAP. Vila Serena. Rua Marseille, 100. 04826-440 São Paulo, São Paulo. TEL, fax, 0x5929-1968. E-mail, johnburne@anshan.com.br